Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Terça-feira, são 8 horas em ponto, e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesta manhã. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre perdão. Às vezes a gente carrega algumas mágoas, carrega alguns sentimentos, e isso acaba que causando um mal maior para as nossas vidas, né? Eu queria hoje falar um pouco com você sobre isso, né? E o texto que eu quero usar é uma parábola que Jesus contou, está no Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 18, versículo 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus empregados, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Nós vimos um texto aqui, uma história que Jesus está contando para aqueles homens, né, algo que a gente precisa trazer para as nossas vidas, né? O contexto aqui, Jesus contou essa parábola na sequência de uma pergunta que Pedro fez para ele. Ele estava falando sobre a questão de pecado de um irmão contra o outro, sugerindo que se o irmão pecasse contra você, para que você fosse conversar com ele, só vocês dois, sem falar com ninguém, e tentar esclarecer aquilo ali. E aí, se não fosse possível, chamar testemunhas, e se não fosse possível, aí poderia torná-lo publicamente na igreja, né? Jesus explicando como que deveria tratar o pecado ou uma ofensa de um irmão contra a gente, né? E Pedro então faz uma pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar um irmão que peca contra mim? E Pedro fala: até 7 vezes, e Jesus fala: eu não digo até 7, mas até 70 vezes 7. E aí, na sequência, ele começa a contar essa parábola. E esta parábola é interessante quando a gente começa a ver, Jesus está falando para eles algo que eles entendem muito bem aqui o contexto, né? Um homem, um rei, vai fazer acerto de contas com os seus servos, né? com os seus empregados, com os seus escravos, né? E ali ele se depara com um que deve muito para ele. A Bíblia aqui fala em 10.000 talentos. 10.000 talentos, considerando assim, fazendo uma conta, um talento significava 12.600 gramas de prata, né? Então, vamos pegar aqui que 10.000 talentos, fazendo a conta, dá 126.000 quilos de prata, por aí, né? 126.000 quilos de prata, é a dívida do rapaz. E o rei então, quando ficou sabendo o tamanho da dívida, falou: olha, eu vou vender você e sua família. O que ele quis dizer, vou vender você e sua família? Como eles eram servos, aquele rei tinha o direito de vendê-lo como escravo para qualquer outra pessoa.
E aí quando ele vai vendido como escravo, vai toda a família, né? E além disso é vender tudo que ele tinha para abater naquela dívida que era muito grande. E aquele cara então se desesperou. E aí clamou aquele rei, pediu, suplicou a ele que, falou, se você me perdoar, se você tiver, se você esperar, eu vou conseguir pagar isso para você, só me dá um tempo, não faça isso agora. E a Bíblia que fala que aquele homem foi movido de uma íntima compaixão do seu servo, e a ponto de chegar para ele e perdoar toda a dívida dele. Na sequência, o servo sai muito feliz. Esse rapaz que teve a dívida perdoada encontra com outro que também devia a ele, mas devia para ele 100 dinheiros. Tem tradução que vai falar que é 100 denários. Né? Um dinheiro ou um denário, que era o salário de um dia naquela época, era 4 gramas de prata, equivalente a 4 gramas de prata. Então 100, então você imagina aí 400 gramas de prata. Então ele tinha acabado de ser perdoado a dívida de 126 mil quilos de prata. E encontra com o irmão que devia 400 gramas de prata para ele. Eu fiz essa comparação para a gente ter noção da diferença que é a dívida. Né? E ele age da mesma forma, ele chega para o rapaz e fala, você tem que me pagar, e ele vai para cima do cara, que fala que sufocava-o e gritava, pague, né? E aquele conservo dele, aquele homem que não era empregado dele, que era servo do rei, mas que era um conservo dele, suplica para que ele tivesse misericórdia. E ele não teve misericórdia. E pelo contrário, ele mandou prender o cara, né? Chamou os policiais e mandou prender porque aquele rapaz devia para ele. E um dos conservos, um dos homens ali que sabia da história, que tinha presenciado o perdão que ele havia recebido e presenciou também aquela cena, voltou e contou para o rei. O rei então manda chamar esse rapaz e cobra dele. Fala, puxa, eu acabei de perdoar você uma dívida tão grande, né? Não seria razoável que você fizesse o mesmo com seu irmão? Então, aí por causa disso, então agora você vai ser entregue aos atormentadores. E Jesus encerra falando, assim fará meu Pai que está nos céus, né, com essas pessoas duras de coração, né, se a gente não tiver essa capacidade de perdoar, né. É interessante porque no reino celestial essa questão dos atormentadores é a questão também da simbologia do escravo, né. Nós somos escravos do pecado, nós somos escravos de Satanás até que a gente conheça Cristo. A partir do momento em que a gente passa a ter uma comunhão com Deus e aceita Jesus e crê em Cristo, né, como nosso Salvador, a gente é liberto, a gente já deixa de ser servo do pecado, ser escravo do pecado e passa a ser livre, né? Mas para isso existe um perdão muito grande. Se você pegar na oração do Pai Nosso, quando Jesus ele orienta como deve orar, que está em Mateus 6, eu vou achar aqui, é interessante porque Jesus ele fala assim, olha, Deus ele sabe o que você precisa, ele sabe do básico, ele sabe tudo aquilo que lhe é necessário. Então quando você for orar, não precisa ficar usando de vã repetição, não precisa ficar, né, falando tantas vezes, achando que o do muito falar é que você vai ser atendido. Porque Deus sabe, então você tem que, na verdade, pedir com fé e reconhecer o reino de Deus, né? Então, Jesus começa, depois que ele dá essa orientação, ele começa a falar, então quando você for orar, ora assim, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, ou seja, reconhece o poder de Deus, santifica, né, glorifica o nome de Deus, né? E depois fala o seguinte, que venha o teu reino, ou seja, a gente aceita o teu reino, né? Mas eu queria chegar num ponto aqui que é o seguinte, que seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, garanta só o básico para a nossa existência e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Talvez na Bíblia católica, tem muito católico que segue a gente, vai falar, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, né? Ou seja, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós,
né? Então olha só, que você está na verdade pedindo para Deus te medir com a tua régua, né? Assim como eu tenho condições e perdoo o meu irmão, assim também eu quero que o Senhor me perdoe. Então tem que tomar cuidado, porque muita gente tem dificuldade de liberar o perdão, né? Mas no texto aqui então, Jesus ele conta essa história e ele fala desse servo que tinha uma dívida monstruosa, né? E que tem a dívida perdoada, né? E aí então ele mesmo fala aqui, né? Assim vos fará também o meu Pai Celestial. Deus nos perdoa de todos os nossos pecados, né? E a santidade de Deus é algo tão pura e tão grande que os nossos atos, pensamentos, atitudes, fala, tudo isso é uma ofensa muito grande. Então a gente, no caminhar do dia a dia, a gente comete muitos erros contra Deus, a gente comete muitas ofensas contra o Senhor e peca demais, né? E isso vai avolumando de tal forma que, se a gente fosse medir hoje tudo que a gente fez contra a vontade de Deus, né, seria uma dívida impagável. Mas acontece que Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua graça e bondade, Ele nos perdoa, né? Quando Jesus morre na cruz, foi justamente para nos limpar de todos os pecados e nos perdoar dos nossos erros. Mas a gente continua cometendo erros. E Deus, Ele é poderoso e amoroso o suficiente para nos perdoar, por maior que sejam os nossos pecados. A grande questão é que, às vezes, uma pequena coisa que o irmão faz contra nós, a gente não consegue liberar esse perdão. E aí, então a gente começa a ter uma vida. Primeiro, isso faz mal para a gente. Quero dar um testemunho aqui. Há muito tempo atrás, uma pessoa fez uma coisa comigo que eu achei que foi uma ofensa. Eu não sei porquê. Eu fui cumprimentar a pessoa e a pessoa virou as costas, me ignorou solenemente, né? Mas de uma forma que me envergonhou muito, né? Eu estava com outras pessoas e quando eu vi essa pessoa, eu imaginava que ela gostasse de mim alguma coisa, e quando eu fui cumprimentá-la, quando eu fui dar um abraço, ela virou as costas para mim, né? Puxa, e aí o pessoal que estava comigo até deu risada, né? Hoje os jovens falam deu um jão em mim, né? Mas eu fiquei de jão ali na história, e aquilo eu carreguei uma mágoa durante muitos anos no meu coração. Durante muitos anos no meu coração eu carreguei aquela mágoa, né? E toda vez que eu lembrava daquela cena, eu ficava muito chateado, ficava muito aborrecido. E aquele rapaz, o cara que tinha feito isso para mim, passou a fazer parte de uma situação assim, da minha vida de uma forma muito ruim, porque eu comecei a desenvolver um ódio por ele, de uma coisa que, né? Aí foi quando eu conheci a Jesus e quando eu me converti, e eu então aprendi que eu deveria colocar tudo em pratos limpos, que eu deveria me acertar todas essas coisas, porque durante uns 5, 6 anos eu tinha convivido com esse ódio no meu coração, com essa mágoa no meu coração, e aquilo não estava me fazendo bem. E um dia eu encontrei o rapaz e fui falar com ele. E quando eu falei com ele, ele me disse: Michel, não é possível, eu não lembro, então eu não te vi. Eu não lembro dessa cena, você me perdoa, mas eu não... Sinceramente, se eu fiz foi involuntariamente, talvez eu não tenha te visto, eu estava com a cabeça e tal. Enfim, não sei se foi sincero ou não, mas eu acreditei que realmente ele estava falando a verdade e que ele estava talvez com algum problema na cabeça, que ele não me viu no momento e que não é que ele me ignorou, ele simplesmente não viu que eu estava indo cumprimentá-lo e ficou dessa forma. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, eu fiquei durante quase 6 anos com uma mágoa e regando algo no meu coração que a pessoa nem sabia. Ou seja, a vida dela continuou normalmente e eu fui sofrendo com aquilo ali. E uma coisa tão simples, né, tão boba. E acontece isso com a gente. Às vezes você está decepcionado com uma pessoa, às vezes você sente uma certa mágoa de alguma pessoa e aquilo ali faz mal para você e não para ela, né? Tem um ditado que fala que o ódio é um veneno que você bebe achando que vai matar o outro, né? O ódio é isso, ele vai gerando na gente uma raiz de amargura e vai nos fazendo mal. Então nós precisamos aprender a liberar perdão.
quando eu fui falar com esse rapaz, na verdade, eu fui disposto a que se ele falasse, não, realmente eu fiz, eu estava disposto a liberar o perdão. Porque é isso, às vezes a pessoa faz, você sabe que você foi realmente traído, que a pessoa te magoou, né? Às vezes um caso conjugal, que o marido traiu a esposa, que a esposa traiu o marido, e você fica com aquela mágoa, né? Aquilo vai te causando um mal maior ainda, né? Eu costumo dizer, quando uma abelha venenosa ou marimbondo vem e pica a gente, aquilo ali dá uma dor quase que insuportável. Mas a primeira reação nossa, qual que é? É ver onde foi e puxar o ferrão. Porque se a gente deixar aquele ferrão ali, aquele ferrão vai ficar inflamando e quanto mais o tempo passa, mais é piorando, porque o ferrão tem um veneno e aquilo ali vai piorando, vai aumentando o raio de ação do veneno daquele ferrão. Mas quando a gente é picado, é instintivo isso, né? Imediatamente, a gente já olha onde foi e puxa o ferrão. Fica doendo por um tempo, fica inchado, às vezes cria aqui um caroço, né? E vai inchando, mas alguns dias depois aquilo ali passou, né? Tem gente que tem alergia a isso, que aí piora a situação, mas o que importa é o seguinte, é que depois que você tira o ferrão, o veneno sai e aquilo ali fica por algum tempo com uma reação no corpo e depois desaparece. Mas se a gente não tirasse o ferrão, aquilo ia ficar doendo o tempo todo. Então o que eu costumo dizer é isso, nós precisamos tirar esse ferrão do nosso coração. Quando a pessoa faz algo para você, se você não libera o perdão, se você fica desenvolvendo a mágoa, se você fica com aquela remoendo o que a pessoa fez, vai gerando em você, esse ferrão vai gerando um veneno no seu coração. E aquilo ali não faz mal para a pessoa, faz mal só para você. A abelha, quando ela ferrou a gente, ela ferrou num instinto até de defesa, mas quando ela sai, ela sabe que ela vai morrer alguns segundos depois, porque o ferrão está ligado a todo o aparelho digestivo dela, a toda a parte interna dela aqui. Então quando tira, sai tudo junto e ela não consegue sobreviver sem o ferrão. Porque na verdade toda a parte interna dos órgãos internos dela sai junto com o ferrão, né? O que eu digo é o seguinte, às vezes a pessoa te magoou, né? E você começa a desenvolver, mas a pessoa, se fez mal para ela ou se não fez, ela vai continuar ali na vida dela, né? Ela vai continuar tocando a vida dela. Mas aquilo vai fazendo mal para você. Por quê? Porque você ficou com o ferrão entranhado no seu coração. Então a palavra que eu tenho para você nesta manhã é que você possa ter capacidade de liberar o perdão, ou que pelo menos você gere essa vontade no seu coração de tirar esse ferrão que alguém possa ter posto, porque isso vai te fazer muito mal e você será o maior prejudicado disso, né? Então a gente precisa aprender a lidar, a viver sem remoer o ódio, sem remoer as mágoas, porque isso é o que realmente nos causa grandes dores, nos deixa doente, né? Agora, como se não bastasse tudo isso, eu volto para o texto aqui que nós lemos. Deus, Ele nos perdoa coisas muito maiores do que o irmão pode fazer com a gente. A dívida que nós temos com Deus é muito grande. E às vezes uma dívida mínima que o irmão tem com a gente não tem capacidade de perdoar. O destino está aqui, ó. Se você não é capaz de ter uma relação dessa de perdão com o seu irmão, você não vai conseguir atingir a santidade suficiente para conviver no céu. Nós somos chamados pela graça de Deus. Todos nós somos salvos pela graça de Deus. Eu costumo dizer isso. Se eu pegar essa Bíblia aqui e der de presente para alguém, a pessoa vai receber de graça. Eu vou dar de presente. Então, ou seja, a pessoa recebeu de graça. Eu falei isso aqui alguns dias atrás. Graça é algo que a pessoa recebe sem merecimento algum. Então eu dou essa Bíblia. A pessoa recebe de graça. O que ela vai fazer com essa Bíblia é que é o problema. Então Deus, Ele derrama sobre nós a graça dEle. Mas quando a gente recebe a graça de Deus, nós temos uma decisão a tomar. O que nós vamos fazer com a graça? Nós vamos caminhar com Ele, nós vamos entender que Ele nos ama e vamos caminhar com Ele, ou nós vamos falar, ó, não quero, eu abro mão dessa graça. Né? É isso que nós precisamos entender. Então quando Deus libera o perdão para nós, é porque realmente as nossas dívidas são muito grandes. Nós precisamos então aprender a liberar o perdão para os nossos irmãos, né? Porque como na oração do Pai Nosso a gente pede para que Deus nos perdoe assim como nós temos capacidade de perdoar, aqui também Jesus nos ensina. E Ele fala, claro, eu não estou falando algo contra a Bíblia. Jesus termina falando,
Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Né? O que ele fará? No versículo anterior fala, ó, indignado seu Senhor o entregou aos atormentadores. Né? Então, a pergunta que fica é essa: se Deus te perdoou tanto, por que você não consegue perdoar algo tão pequeno que o teu irmão tenha feito contra você? Vamos procurar liberar o perdão, vamos tentar viver melhor, porque é o que eu falei, essa questão do ódio, do rancor, da falta de perdão faz mal só pra gente, não faz mal pra mais ninguém, faz mal só pra gente. Então que essa palavra fique no seu coração, para que você possa liberar o perdão pro seu irmão, para que você possa entender que a gente viver sem rancor é muito melhor para nós mesmos. Né? Para os outros talvez não sei se faça diferença, mas para nós é muito bom. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Pai. Agradecemos, ó Deus, pela tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. O teu amor nos alcançou, Pai, por isso nós somos gratos ao Senhor. Pai, libere em nós um coração disposto a perdoar. Libera, Senhor, um coração contrito, arrependido, um coração que esteja, Pai, realmente disposto a andar em paz com os nossos irmãos. Pai, nós pedimos, ó Deus, limpa da nossa alma, limpa dos nossos sentimentos, toda mágoa, tudo aquilo, Senhor, que alguém possa ter feito contra nós e que nós ainda deixamos uma raiz ali de amargura, e isso acaba nos deprimindo, acaba nos trazendo grandes problemas. Pai, libera, Senhor, libera, ajude-nos. Limpa, Senhor, toca com a tua mão poderosa sobre cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo através desse vídeo. Senhor, que elas possam ser libertas, ó Deus, de todo ódio, de todo rancor, de toda mágoa. Que elas possam, ó Deus, aprender a liberar perdão de uma vez por todas. E tenha misericórdia dessas vidas, Pai. Misericórdia, Deus. Senhor, nós pecamos muito contra o Senhor. Nós ofendemos diariamente o Senhor. E nós pedimos perdão também, Pai. Clamamos, ó Deus, pelo perdão, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Nós sabemos que Jesus Cristo se entregou e morreu na cruz pelos nossos pecados e para perdoar, Senhor, cada erro nosso. Mas nós queremos viver uma vida de santidade com o Senhor. Por isso, ó Deus, nos liberta de todo mal e nos conduza, Pai, ao caminho da salvação. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou mandar um abraço pessoal que está nos assistindo ao vivo, que toda terça-feira tem um pessoal. Hoje eu peço perdão, eu não estava muito bem, eu não estou muito bem de saúde, estou com um pouco de febre, mas espero que eu tenha passado a mensagem de Deus. São mais de 800 pessoas que nos acompanharam nessa manhã. Então mandar um abraço para Valéria Ferreira, bom dia. Valéria, minha esposa amada, bom dia, viu, meu amor? Que Deus te abençoe. A Regina da Loca, bom dia, Rê, que Deus te abençoe também. Rubem Araújo, bom dia. A Mari Coutinho, que escreveu A Paz do Senhor. A Juliene, a Rosângela dos Santos. A Marlene, que é a Leninha, Paz do Senhor, pastor, um excelente dia para você também, Marlene, que Deus te abençoe. A Jéssica Pereira, que Deus te abençoe, Jéssica. A Lourdes, que mora em Bariri, que Deus abençoe todos aí. Bariri, que fica aqui no estado de São Paulo, né, no interior de São Paulo. Eliane Marinho, bom dia, de Campinas. A Eliane Barros, também bom dia, que Deus te abençoe, viu, Eliane? O Antônio de Souza. A Carla Trindade, que Jesus aponte sempre o melhor caminho, que Deus te abençoe também, viu, Carla? Carla é de Rio Preto, né? Mas ela fica aqui de vez em quando também em Campinas com a gente. João Carlos Filho, bom dia também, de Campinas, que Deus te abençoe. Sueli Aparecida. O Sérgio Matos, que Deus abençoe, o Sérgio. Enfim, são 887 pessoas alcançadas nesta manhã. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Mandar um abraço especial para a Antonella, que chegou quinta-feira. E que Deus abençoe, que é a filha do Wilde, que é o nosso diretor. Oh, coisa chique. Que Deus abençoe poderosamente, viu? A família toda aí, a Dani, o Wilde e toda a família. E que Deus possa realmente te fortalecer e te mostrar o caminho, quão melhor é o caminho quando você consegue liberar perdão e viver sem mágoa no seu coração, tá bom? Terça-feira que vem, se Deus quiser, nós vamos ter mais uma mensagem ao vivo e que isso possa tocar no seu coração aí de uma maneira sobrenatural, e até terça-feira que vem, se Deus quiser.